Hum? Alguma questão que tenha ficado em Professor, dúvida? tem uma que eu Sim, errei, fala. não sei. Fala, Não sei Ian. qual que é. É Tá. uma que fala do negócio da integração lá pela tabela lá, sabe? Ah, tá. Bom, vamos dar uma geralzinha bem rápida, então, já que ninguém. Quando ninguém tem dúvida, quer dizer, só teve uma dúvida do Rian, eu fico meio com medo. Quando são poucas as dúvidas. Bom, vamos lá. Ó. Essa questão, né? Como ela aparece em ordem embaralhada, eu não sei em que posição ela está para você, mas essa questão aqui pede para assinar a alternativa completa, a alternativa correta que completa a frase. Ao resolvermos uma integral usando a técnica de integração por partes, sempre podemos escolher qualquer função para ser o u e o restante para ser dv. O que está errado nessa frase? Essa frase não é a correta. Por que ela está errada? Quem sabe dizer? Porque não é qualquer função que pode ser U ou dever. Porque não é sempre. O problema dessa frase está no sempre. Por quê? Porque na maioria dos casos, a gente até pode escolher U e dv de formas diferentes. Mas isso não é sempre. Às vezes, a escolha do U inadequada vai trazer uma integral mais difícil do que a gente já tinha. O procedimento é o mesmo de uma substituição simples? Óbvio que não, né? Porque se fosse o mesmo, chamaria substituição simples e não integral por partes. Em alguns casos, a escolha errada de U e dv pode complicar ainda mais a resolução? Sim, isso é verdade. Isso é justamente o que faz com que a primeira alternativa esteja errada. É única a escolha de U e dv? Não, não é única, você pode fazer escolhas diferentes. Assinale a alternativa correta. A integral de f de x ao quadrado é a integral de f de x vezes a integral de f de x. Não, isso não é verdade, porque a integral do produto não é o produto das integrais. É justamente por isso que existe a integração por substituição, por partes. Opção 2. A integral de f vezes g' de x, vezes g' dx, é igual a f de x vezes g de x, mais a integral de f de x vezes g' de x. Isso também não está certo, porque a integral que está de um lado é igual à integral que está do outro, e o método não é esse. Né? As derivadas trocam. Opção 3. Dá mais um zoom aqui. Tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estava com dificuldade de ver. Opção 3. Integral de f vezes g' é f vezes g, mais a integral de f' vezes g. Tá certo isso? Não, porque o sinal aqui é de menos, não é de mais. Se não fosse esse sinal de mais, estaria certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e falar. Opção 4. Integral de f vezes g' é igual a f vezes g menos a integral de f g'. Também está errado, porque a integral que está do lado de cá é igual a que está do lado de lá. E a última, que graças a Deus é a certa, integral de f vezes g' é igual a f vezes g menos a integral de f' vezes g. Certo? Vamos lá. Assinale a alternativa correta relacionada à seguinte integral. Eu tenho aqui uma integral de e elevado a x vezes x ao cubo. E aí aqui, nessa questão, tem uma pegadinha que é para você como é que eu vou dizer? Se desapegar das letras que a gente usa nas fórmulas. Certo? A letra é só uma letra. Eu posso colocar qualquer letra lá que vai resolver o meu problema. E aí, o que acontece nessa integral? Essa integral a gente chamou a exponencial de f e chamou o x ao cubo de g. Então, observe que
dessas duas funções, como eu tenho uma função polinomial de grau muito alto, qualquer coisa de 3 para cima já significa que eu, para fazer a resolução usando a integração por partes, com o x ao cubo já significa que eu vou ter que fazer 3 vezes a resolução. Já compensa usar a integração tabular. Só que na tabular, eu vou derivar o polinômio. Eu não vou derivar a outra função. Só que na fórmula do tabular, o que eu escrevi lá no vídeo? F de x e suas derivadas. Depois eu escrevi g de x e suas integrais. Mas não quer dizer que se eu chamar o x ao cubo de g, eu não vou colocar o x ao cubo nas integrais. Ele tem que ser as derivadas. Então, f e g é só para ajudar. Como aqui está chamado do contrário, o x ao cubo tem que ir nas derivadas e o e elevado a x tem que ir nas integrais. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Desapega da letra. Pensa que você tem uma função que você tem que derivar e uma função que você tem que integrar. Certo? Então, nesse caso, Rian, quando eu chegar na função, na questão que você errou, você me fala, tá? Aí você chama atenção para o que você está com dúvida. E, obviamente, que quem mais tiver dúvida pode me interromper a qualquer momento. Tá? Então, é essa daí, senhor. Essa aqui mesmo? É. E eu acredito que o erro deva ser justamente por causa da anotação, não foi não? Então, tipo, essa daí eu sabia que podia ser uma dessas, só que, tipo, embaixo eu fiz aquela, tipo, sabe, usando aquele negócio do U, do DV, sabe? Sim. E eu cheguei, tipo, na alternativa. Daí eu pensei que já era aquela, sabe? Daí eu marquei e não era. Tipo, sabe, sem fazer por tabela, fazendo por aquele outro jeito, tipo, dava a resposta aí também. Você fala, por exemplo, nessas duas opções que estão aqui? Aham. Então, qual que é o problema? Por que essa opção está errada? A integral inicial, eu tenho e elevado a x com x ao cubo. Se eu fizer se eu fizer uma etapa da integração por partes e eu chamar o f de x, de u, né, chamar u, nossa senhora, calma, para, respira, presta atenção. Se eu fizer a integração por partes, sem usar tabular, e chamar o e de x de u e o x ao cubo de x de dv, eu vou chegar nessa integral aqui. Foi isso que você fez, certo? Agora, o que acontece? A integral que sobra aqui é mais complicada que a integral que eu tinha. Se eu continuar fazendo isso, essa potência desse polinômio só vai aumentar. Então, eu não vou resolver o meu problema. Entendeu? Esse é um dos casos que comprova o porquê dessa primeira questão que a gente falou dela. Em alguns casos, a escolha errada de U e DV pode complicar ainda mais a situação. Essa é uma das situações descritas naquela questão. Tá certo? Então, aí qual é a pegadinha nessa história? A primeira resposta aqui está dizendo, basta resolver a integral, para resolver a integral, basta utilizar a integração tabular, derivando f de x e integrando g de x. Lá no filme, lá no vídeo, lá na videoaula, eu fiz um exemplo e eu coloquei lá f de x e derivadas e g de x e integrais. Então, a princípio, essa linha está de acordo com o que está lá no videoaula. Só que aqui eu chamei de f de x a função que, na verdade, eu tenho que integrar. E chamei de g de x a função que, na verdade, eu tenho que derivar. Tá? Então, tudo que está na teoria depende de quem é que você vai nominar na prática. Nomear na prática. Certo? Então, não é essa a primeira resposta, porque se eu integrar x ao cubo,
tenho x à quarta, aí eu integro x à quarta, tenho x à quinta, e esse negócio não vai acabar nunca, tá? Para resolver, basta dividir da seguinte forma? Não, porque a integral do produto não é o produto das integrais. Para resolver, basta utilizar a integração tabular integrando f e derivando g. Sim, essa é a resposta certa, porque a função g tem que ser derivada, tem que ser a que vai ser derivada. E essas duas, essa aqui eu acho que só saiu errado aqui, é a mesma coisa que está de cima. Ou não? Ah, não, tem um mais aqui. As duas estão propositais. E isso aqui não é justamente porque é a opção, é a escolha errada da integração por partes. Ficou claro, Jean? Ficou assim, entendi, professor. Valeu. Perfeito. Alguém mais ficou com dúvida nisso? Entenderam a pegadinha? Eu tava também, professor, mas eu entendi. Ficou certo, Pedro? Uhum, tranquilo. Perfeito. Lembrem-se do que eu disse. O questionário sempre vai trazer algumas coisas subliminares nas suas questões. Essa é a ideia do questionário, tá certo? Ó, a técnica de integração por partes é oriunda da regra da cadeia, da soma, do produto ou do quociente. Está mais do que claro que é do produto ou não? Perfeito. Que é justamente lá que vem. Na integração tabular, qual alternativa está incorreta? É preciso construir uma coluna com f e as suas derivadas? Sim, isso é preciso fazer. É preciso construir uma coluna com a g e suas integrais? Sim. Os cálculos terminam após a realização de 4 derivadas e 4 integrais de f de g? Não necessariamente. Né? O cálculo termina... Não, termina. E não tem esse S. Tudo bem que agora já foi, mas não tem esse S. Quando a derivada de f de x for zero. Isso é verdade. Então, o errado é essa questão aqui, certo? Alguma dúvida? Opa. Sobrou alguma dúvida ainda ou não? O que vocês acharam dessa técnica de integração por partes? Complicada? Tranquila? Meio enroscado? Gostaria de ouvi-los um pouquinho. Parece que é de boa? Eu enrosquei um pouco quando eu fui fazer com raiz. Com raiz? Tá. Em algum exemplo específico? Algum exercício específico, Lara? Você pegou o exercício do livro? É, que eu tenho um livro que aí eu tinha visto, não é do que o senhor usa. Tá. Qual especificamente? Enquanto a Lara procura, eu vou dar dois recados para vocês. Primeiro, próxima terça-feira, eu vou deixar registrado lá no mural, mas é bom vocês... Para vocês vai afetar pouco. Na próxima terça, a Sandra vai dar a prova. Então, a nossa aula vai ser todo mundo junto. As duas turmas, das 8 às 10. E é o dia de resolver a lista de exercícios. Então, o que eu peço para vocês? Embora todas as aulas são gravadas e depois disponibilizadas para vocês, organizem-se para não perder a aula. Certo? Porque senão você só empurra um problema com outro problema. Você falta da aula para ficar estudando para a prova, isso não é uma solução. Isso é arrumar mais um problema. Porque você fica sem assistir uma aula que você vai ter que fazer isso depois. Então, programem-se para não ter que não participar da aula das 8 às 10. Tá bom? Só toma cuidado com isso. Fala. Alguém ia falar alguma coisa? Integral seno raiz de x dx. Aonde está? Que exercício é esse? É que não é do livro que o senhor usa. Tá. É Então, peraí. Deixa eu só arrumar aqui, então.
Fala de novo. Integral de seno, raiz de x. seno de raiz de x? Não, não, é fora do parênteses. Dx, isso. Ah, mas aí... Tudo bem eu colocar o parênteses aqui, porque a raiz de x é o argumento do seno, né? Uhum. É seno de raiz de x. E isso aqui está pedindo para usar a integração por partes. Isso. Tá. Como é que você fez? Como é que você começou a fazer isso? Eu só consegui a parte que eu chamei o seno de u e o raiz de x de dv, mas eu não sei se foi a melhor escolha. Então, mas veja só. Aqui eu só tenho uma função. Ah, eu achei que o raiz de x fosse outra coisa. Não, então. Entendeu? O que que acontece? Essa aqui é uma função. Quando eu vou resolver integração... Peraí, deixa eu reestruturar minha fala. A essência da integração por partes é quando a gente tem uma integral do produto de duas funções. A essência é essa. Por quê? Porque aí a gente chama uma delas de u e a gente chama a outra de dv, com o dx, porque aí eu vou integrar essa função, vou derivar essa função e vou, teoricamente, ou espera-se, que aqui a gente tenha uma nova integral mais fácil que a primeira. Numa situação como essa, que eu preciso usar a integração por partes, observem que eu só tenho uma função. Eu tenho seno de raiz de x. Eu não tenho duas funções. Mas a teoria me fala que tem que ter duas funções. Como é que a gente trata a situação nesse caso? O caminho para usar a integração por partes aqui é observar que isso aqui pode ser escrito assim. O 1 sempre está multiplicando qualquer coisa. E é o 1 que vai ser a minha outra função. Entendeu? Como eu tenho que ter um dv, eu tenho que ter um u e tenho que ter um dv, eu não posso chamar de o seno de raiz de x de u e seno de raiz de x dx de dv. Certo? Não faz o menor sentido eu chamar o seno de raiz de x de dv, porque na hora que eu for procurar o v, eu caio na mesma integral que eu tenho. O que eu estou querendo... Vou concretizar o que eu estou falando. Se eu chamasse o de dv, o seno de raiz de x dx, na hora de eu calcular o v, para eu calcular o v, eu tenho que integrar isso aqui, certo? Eu tenho que integrar o seno de raiz de x dx. Mas isso aqui é a própria integral que eu tinha. Tá certo? Então, esse tipo de situação não faz sentido. Então, o que a gente faz? A gente coloca esse 1 aqui, vou dar um destaque aqui para ele, ó. E aí eu chamo isso aqui de dv. E eu chamo isso aqui de u. Acredito eu que seja possível resolver assim. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, se o meu u é o seno de raiz de x, quem vai ser
o meu du. Vai ser a derivada disso, certo? Dx. Derivada de seno, quem que é? Cosseno. Cosseno de raiz de x. Mas isso aqui é uma função composta. Então, agora falta a derivada da raiz de x, certo? Derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Posso fazer direto? E aí, dx. Bom, a princípio isso aqui parece que ficou pior do que estava, certo? Vamos ver. Vamos ver se ficou pior mesmo. Aí eu chamei de dv o 1dx. E pode ser o próprio dx. Eu coloquei o 1 só para destacar, mas eu não precisaria nem ter colocado esse 1. Tá? Só para chamar a atenção de todo mundo. Se o dv é igual a dx, o v vai ser igual a quem? Integral de dx, que é x. Certo? E aí, lembrando, eu reforcei isso várias vezes no vídeo, você não precisa colocar constante aqui ainda, porque a gente está no processo da resolução. Bom, tendo isso aqui, como é que fica a nossa integral, então? A integral do seno de raiz de x, dx, vai ficar sendo o quê? U vezes v, ou seja, seno de raiz de x vezes x menos a integral de v du. Certo? Eu vou colocar em coloridinho aqui para a gente... V é x e du é cosseno de raiz de x dividido por 2 raiz de x dx. Certo? Então, agora, eu vou resolver essa integral aqui. Vou chamar isso aqui de 1. Vou colocar aqui, ó. Vou resolver essa aqui separadamente. Integral. Ó, x e raiz de x, eu posso juntar, certo? Posso cancelar isso aí, fazer a potência. Esse raiz de x, eu posso subir como sendo x elevado a menos meio. E aí, x vezes x sobre raiz de x é x vezes x elevado a menos meio. Isso vai dar x elevado a meio. Certo? Então, já vou escrever isso desse jeito. Ó. Meio raiz de x vezes cosseno de raiz de x. Será que esse é o caminho? Essa integral aqui estou pensando aqui. Se alguém tiver algum palpite, pode falar. Eu estou pensando se eu resolvo usando uma substituição ou se eu resolvo usando integração por partes de novo. Good question. Eu vou tentar os dois caminhos, mas... Ó, só para a gente seguir. Uma possibilidade é chamar isso aqui de U e isso aqui de dV.
Outra possibilidade seria fazer uma substituição, chamar o raiz de x de u e tentar ver o que vai acontecer. Eu acho que a substituição não vai dar certo. Mas, para a gente não seguir por caminhos que pode ser que não dê certo, eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar esse exercício em suspenso. Vou parar ele aqui, tá? Para eu ver o caminho certo para a gente, porque depois eu procuro um caminho e não acho, depois eu procuro outro, não acho. Isso para a aula fica muito cansativo, ainda mais estando à distância. Tá? Eu realmente não sei qual é o caminho certo para resolver isso aí agora. Se alguém souber, ok, pode falar, eu vou procurar o caminho. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte, vou passar o exercício para vocês fazerem em grupo, e aí eu penso nesse exercício enquanto vocês trabalham nos exercícios que eu vou passar para vocês. Pode ser? Porque aí depois a gente volta e eu já trago a solução mais direta e assertiva desse exercício para a gente não ficar viajando muito aqui. Ó, então, acho que eu ia dar 2 recados, eu só falei de um, né? Que na próxima aula a gente vai fazer as 2 turmas juntas. No caso de vocês não vai mudar nada, porque é no horário da nossa aula. E eu tinha falado para tomar cuidado para não deixar para querer matar a aula por causa da prova, você só piora a sua situação. O segundo recado. Ontem eu fiz a devolutiva da lista 3 e os monitores estão me ajudando com as listas. E nessa turma especificamente, a avaliação deles foi de que as listas estão... Porque eu fiz um planejamento para nós, eu e eles estão avaliando as listas avaliando a forma como vocês estão resolvendo a lista, de muito bom até muito ruim. Então, tem lista que eles vão classificar como muito boa, lista boa, regular, ruim e muito ruim. Então, eles dão essa primeira olhada, e aí eu começo analisando as muito ruins, de muito ruim para cima. Para a terceira lista, vocês estão de parabéns. Todo mundo que fez foi classificado como bom ou muito bom. Então, se você de fato fez a sua lista sozinho, ou se você fez em grupo, que também é muito importante e é interessante que se faça, mas você entendeu o que você fez, vocês estão no caminho certo. Tá? Nenhuma de vocês foi classificado de regular para baixo. Os que não estão fazendo a lista, eu sugiro que comece a fazê-las, por 2 razões. Primeiro, para você ver como é que você está na resolução dos exercícios, como é que você está escrevendo as suas resoluções. E segundo, porque vale nota. Basicamente porque vale nota. 1/4 da nota de trabalhos são essas listas. Então, quem não fez ainda, sugiro que comecem a fazer. Tá bom? Bom. Ó. Eu tenho 2 exercícios para vocês tentarem fazer em grupo. O primeiro exercício, vocês estão conseguindo ver aí? Está dando para ver direitinho? O primeiro exercício, ele é um exemplo do livro, mas ele é muito interessante de se fazer, porque ele é o exemplo talvez mais simples daquilo que do que a gente acabou de falar. Eu só tenho uma função aqui. Eu não tenho o produto de 2 funções. Então, como eu não tenho 2 funções, a função vai ser u e o dv vai ser o dx. Certo? E com isso a gente consegue resolver a integral. Então, a integral do ln de x dx é o primeiro exercício. E eu estou colocando aqui também por outra razão. Muita gente, na hora de calcular integrais, a gente faz esse erro várias vezes. Você vai estar lá no cálculo 4 e vai continuar fazendo esse erro. Eu faço esse erro muitas vezes, que é, ao calcular a integral, a gente coloca como resultado a derivada. Isso é muito comum de acontecer.
A gente está calculando a integral, para integral de x quadrado. Eu coloco 2x. É muito comum esse erro acontecer, tá? E, obviamente, que a integral de ln de x não é 1 sobre x, que é a derivada do ln de x. Tá? Então, é interessante fazer essa conta por isso. O segundo exercício é a integral de p à quarta vezes e elevado a menos p dp. Em grupo, decidam de que forma vocês querem fazer isso. Em tese, é para esse exercício demorar não mais do que 30 minutos. Esses dois juntos. Aí. Tá? Não é para demorar mais do que 30 minutos. É que eu fiz uma besteira. Aí. Professor, Oi. esse exercício 12 aí é o mesmo que você passou para a gente fazer da lista? Ah, de novo eu fiz isso? É, professor. Esse segundo aqui é o da lista? É, daqui, você só Mas eu sou um cabeçudo mesmo, hein? Puta merda. Vamos trocar. Obrigado por avisar. De novo, na semana passada eu fiz isso, agora eu fiz de novo. Troca isso aqui. Ó, vamos fazer esse aqui, ó. Fazer o... Cadê? 16. Exercício 16. Só não estou achando a cor certa aqui. Vai ficar qualquer cor, meu. Integral de t ao quadrado e elevado a 4t dt. Tá bom? Combinado? Então, ó, duas coisas. Vai cada grupo para a sua sala. Eu vou deixar o mural aqui aberto para caso vocês precisem, só me chamar. E enquanto isso, eu vou trabalhar em cima daquele exercício para ver qual é a solução mais imediata para a gente não ficar indo e voltando, para não ficar muito cansativo. Combinado? Então, bom trabalho para vocês. A gente se vê já. Alguma dúvida?